Bom, gente, então eu vou começar, né, a reunião de hoje fazendo a resenha da semana passada, que foi o encontro de tools, que a gente chama, né, que é sempre o último encontro, a última reunião de cada mês, a gente tenta trazer alguma ferramenta, seja para a gente aperfeiçoar nosso conhecimento, seja para aprender a mexer. E na última reunião do mês, né, do mês de agosto, a Diane e a Maré trouxeram para a gente uma fala sobre como interpretar dados de EEG. Então, eu tentei trazer aqui a essência da essência da essência do que elas trouxeram para a gente, até porque é uma resenha. Então, antes de eu começar a falar do EEG especificamente, eu faço aqui um levantamento dos principais pontos que elas trouxeram sobre neurônios, sinapses, impulso nervoso, atividade pós-sináptica. Então, é o seguinte, os neurônios são eles que transportam as informações entre ali na sinapse. Então, o que eles fazem? Eles transportam as informações entre si, né? Ou seja, de um neurônio para outro, via um processo sináptico. E esse processo sináptico, ele pode ser elétrico ou químico. E o que é esse processo sináptico, né? É a sinapse. E o que é a sinapse? É um impulso nervoso que passa do axônio até o neurônio, acho que nem é neurônio aqui, se eu não me engano, o núcleo do neurônio chama soma, né? Mas é do axônio, vai até o núcleo do neurônio. Então, é um impulso nervoso que passa por toda a extensão do neurônio. Ou seja, né, os neurônios, eles transportam a informação a partir de impulsos nervosos. Então, a sinapse em si, ela ocorre via impulsos nervosos. E a passagem desse impulso nervoso, ela ocorre a partir da movimentação de moléculas de sódio e potássio, causando uma mudança de potencial, né, uma mudança de polaridade, ou seja, positiva e negativa. Por quê? Porque nesse jogo aí de movimentação, com as moléculas de sódio e potássio, as moléculas de sódio, elas têm uma polaridade positiva e o potássio uma polaridade negativa. Então, nessa brincadeira aí, existe a mudança de potencial, que pode resultar num potencial positivo ou negativo, né? E aí o EEG em si, ele mede a atividade pós-sináptica de uma população de neurônios. Então, aquela atividade que existe depois da sinapse, né? Depois que aconteceu a sinapse. E um tipo de potencial pós-sináptico são os famosos ERPs, né? Que a gente conhece como potenciais relacionados a eventos, que são, como o nome diz, né, potenciais relacionados a um evento em particular. Então, quando a gente faz experimentos e a gente tem um N400 ou um P600, é um evento relacionado a uma tarefa em específico. Eu vi que está pipocando o chat aqui, mas eu não consigo visualizar. Aí, se Fui eu, for... Estê, desculpa. Era só para comentar que eu tô com outra conta. Ah, tá. E aí, a partir disso, né, o que o EEG coleta? O EEG, ele coleta, então, esses potenciais relacionados a eventos, que são nada mais do que atividade pós-sináptica. E mas o que eles representam, né? Eles são picos de maior ativação de uma população de neurônios, e esses picos vão ter ou uma tendência positiva ou uma tendência negativa, dependendo ali da tarefa. E esses picos, né, os ERPs, eles ocorrem fora do neurônio. Aí, como eu já citei anteriormente, exemplos de potenciais relacionados a eventos são o N400 e o P600, que a gente já está mais familiarizado com eles, são ERPs relacionados a tarefas da linguagem. Aí aqui no gráfico a gente tem até um exemplo, né, nesse primeiro gráfico, que é um gráfico que eu tirei do paper que eu vou apresentar aqui depois da resenha. A gente tem aqui um P600, que é uma onda com tendência positiva, e na literatura, apesar de ser tendência positiva, a onda ela é plotada para baixo. E o N400 aqui, plotado para cima, essa onda nos 400 milissegundos, mais ou menos, essa onda com tendência negativa. E da mesma forma que
a polaridade positiva é plotada para baixo, a negativa na literatura é plotada para cima, o raciocínio é invertido. É assim que Desculpa te interromper, é só a troca de intérprete que o Jacó não visualizou o chat. Obrigada, viu? Ah, tá bom. E aí, enfim, então aqui é só um exemplo de potenciais relacionados a eventos. E uma discussão que a gente trouxe também na semana passada foi sobre a diferença de impulso nervoso e potencial de ação. Não sei se eu vou conseguir sanar todas as dúvidas que a gente teve, mas o essencial aqui eu tentei trazer, que é o seguinte, que o impulso nervoso é a sinapse, por quê? Porque é esse jogo eletroquímico entre as moléculas de sódio e potássio, e não é esse impulso nervoso que o EEG mede, porque o EEG mede justamente a atividade pós-sináptica. E a diferença de um potencial de ação para um impulso nervoso, então seria o seguinte, que o potencial de ação, ele é um disparo de ativação elétrica dentro do neurônio, que se espalha pelo axônio. O axônio é o rabinho do neurônio. E esse potencial de ação é uma descarga elétrica, então, que provoca mudanças rápidas na polaridade. Aí, só para continuar. O foco, né, do último encontro foi como a gente interpreta o EEG. Então, assim, de modo geral, o EEG ele vai coletar essa atividade pós-sináptica a partir da gravação das ondas elétricas. E essas ondas, elas são registradas e apresentadas no programa que a gente usa. Aí, aqui na direita, no canto superior, a gente tem um print que eu acho que é da dissertação da Diane, né, da pesquisa de mestrado dela. Então, aqui seria um registro de onda elétrica cru, assim, porque ele ainda não está recortado ali, filtrado no trecho de interesse. Que tudo isso é feito pelo programa. Aí, depois de fazer a filtragem dos artefatos, por exemplo, retirar piscadas, às vezes a gente percebeu que o participante se mexeu muito e isso influenciou ali na onda. Depois disso tudo, a gente tem um gráfico parecido com esse aqui de baixo. E aí a gente sempre tem que olhar para a legenda para saber o que o gráfico do experimento está ali querendo dizer, o que ele está mostrando para a gente. Então, só olhando para o gráfico, a gente consegue inferir algumas coisas, mas é a legenda que vai dizer para a gente o que esse gráfico está trazendo, né? Mas, de maneira geral, todo o gráfico gerado, né, plotado pelo EEG, ele vai trazer uma amplitude, que é... Vocês conseguem ver minha seta? Aqui? Bom, mas Sim. obrigada. Todo gráfico de EEG vai trazer a amplitude que está aqui nesse eixo X, que ela é medida em microvolts, justamente por estar medindo atividade elétrica. Então, a amplitude, ela vai mostrar, assim, o tamanho da onda, né? Esses picos que ela tem. E quanto maior o pico, maior o custo cognitivo. E outra coisa que o gráfico mostra é a latência, que está aqui no eixo X, que a latência ela é trazida em milissegundos. Enfim, e a polaridade, que é a tendência da onda, para a gente saber, por exemplo, o N400. Qual que é a polaridade do N400? É uma polaridade negativa. Por quê? Porque é uma onda com tendência negativa. Então, se a gente olhar no gráfico, o N400 aqui está plotado para cima. E a distribuição do efeito que a gente vê pelas cabecinhas, né, que a gente fala popularmente cabecinhas. Mas é interessante pontuar que essa topografia aqui não é o forte do EEG, né? A gente usa o EEG para... O EEG, ele é muito bom em termos temporais. Já para distribuição do efeito e para saber onde que está acontecendo o quê, outras técnicas são usadas, né? Técnicas de imagem. O EEG não é uma técnica de imagem, mas ele traz algumas pistas para a gente de qual eletrodo está, em qual região, né? Está captando o quê, né?
Aí, bom, interpretando o EEG também. O sistema ele já recorta os resultados a partir dos triggers. Os triggers são a marcação de quando o estímulo da condição aparece, e o número 0 representa o início da apresentação do estímulo de interesse. Outro ponto que a Diane e a Maraí trouxeram foi sobre a difference wave, que é um método de análise que traz a subtração da média de uma condição por outra. Então, é um gráfico bem parecido com esse daqui, só que ele vai estar mostrando a subtração da média de uma condição por outra. E para que serve esse método? É justamente para isolar o efeito experimental e mapear o curso temporal. E, finalmente, as cabecinhas, elas representam a topografia do eletrodo com intensidade do efeito ao longo do tempo. Então, e aí a gente tem que olhar aqui para a legenda e para a escala. Essas cabecinhas aqui são do estudo da pesquisa de mestrado da Diane, que traz a média da atividade cerebral por 1.200 milissegundos para a condição tabu. Então, se a gente olhar a primeira cabecinha, a gente vai ver assim, ela está toda um verde assim mais brando. O que esse verde representa? E é um negócio assim que está acontecendo ali no menos 200 milissegundos até o menos 100 milissegundos. O que isso significa em termos temporais? Que o participante ainda não está sendo apresentado a estímulo nenhum. Então, em teoria, a atividade ali, o custo cognitivo dele tem que estar próximo a 0. Aí a gente vai olhar aqui na escala embaixo, que vai de menos 5 microvolts até 6 microvolts. A cor verde, né, essa verde mais branda, ela está representando ali, ela está na casa dos 0 microvolts. Então, está fazendo sentido. Então, uma coisa que antes eu achava e que eu demorei para entender que não é assim, eu achava que, por exemplo, o vermelho indicava maior atividade cognitiva e o azul menor atividade cognitiva, e não. Primeiro, porque as cores não são padronizadas nos estudos, e segundo, porque as extremidades de cores, então, quando a gente olha aqui para a escala de cor, a extremidade esquerda está azul, ela está representando o extremo de custo cognitivo com tendência negativa, que está menos 5 microvolts. E a cor vermelha no extremo da direita está mostrando o maior custo cognitivo com tendência positiva. Eu não sei se estou conseguindo me fazer clara, mas se ficou obscuro essa parte, vocês me perguntam. Então, as extremidades da escala de cores representam maior ativação, positiva e negativa, e a divisão por regions of interest, que são as ROIs que a gente fala, é essencial para melhorar o poder estatístico da análise. Então, da resenha, o que eu tinha para falar era isso. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, ou se eu já posso passar para a apresentação do paper. Parabéns, Fê. Muito bom. Obrigada, Bernardo. Bom, então, vou passar aqui para a apresentação do paper. Eu não estou vendo vocês, então se alguém for fazer alguma pergunta e eu fizerem alguma pergunta e eu não ver no chat, é só me interromper. Então, para começar, o paper que eu trouxe aqui, eu não sei como esse paper caiu na minha mão, eu achava que a Isa que tinha me mandado por algum motivo, por conta do nosso projeto com canhotos, mas ela disse que não lembra também de ter lido esse paper, enfim, eu sei que estava no meu drive. E eu achei interessante trazê-lo justamente pelas últimas discussões que a gente tem tido nos encontros. Então, o Léo, por exemplo, trouxe um apanhado, né, de ERPs relacionados à linguagem no penúltimo encontro. Ontem, semana passada, a gente teve essa fala da Diane com a Maré sobre como interpretar dados de EEG, e aí eu achei, assim, que o tema principal desse paper eu achei bem interessante, então eu trouxe para o grupo, por isso que eu escolhi. Mas, enfim, vamos começar, né?
É um paper que foi de uma pesquisa desenvolvida por pesquisadoras da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e é um trabalho que traz padrões de assimetria hemisférica, evidências, né? Que evidenciam, desculpa, a dissociação entre um P600 semântico e um P600 sintático. Eu achei interessante porque, normalmente, quando a gente pensa no P600, a gente só associa a violação sintática, mas os resultados desse paper apontam para um P600 semântico também. E aí, se a gente fosse destrinchar um pouco o título, para facilitar o entendimento depois, quando as pesquisadoras falam sobre padrões assimétricos de hemisfério, o que elas estão querendo dizer? A gente tem dois hemisférios, né, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo, ele domina funções específicas e o hemisfério direito, ele domina funções mais globais, funções cognitivas mais globais. Então, exemplo, o hemisfério esquerdo, ele domina cálculos matemáticos, ele é dominante, né? Cálculos matemáticos, fala, escrita, preferências motoras lateralizadas, identificação de pessoas, compreensão linguística, leitura, identificação de objetos e animais e relações espaciais qualitativas. Então, ele olha para funções mais específicas. Já o hemisfério direito, tendo como dominante por funções mais globais, ele seria responsável, né? Ele dominaria a prosódia, o reconhecimento de categorias de pessoas e de categorias de objetos. Então, enquanto o hemisfério esquerdo ele trabalha na identificação de pessoas, objetos e animais, o hemisfério direito ele faria o reconhecimento de categorias de pessoas e objetos. Compreensão musical, relações espaciais quantitativas e compreensão prosódica. Tá, então, assim, tudo isso só para falar que quando a gente fala de assimetria hemisférica, é que a gente tem dois hemisférios e que o hemisfério esquerdo, ele tá mais responsável ali, né, por funções específicas, cognitivas específicas, enquanto que o direito domina funções cognitivas mais globais. E quando o título, né, do paper traz uma dissociação entre um P600 semântico de um sintático, é o que a gente vê aqui nesse gráfico, nessa plotagem, em que traz a plotagem da comparação, né? De violação morfossintática, que está tracejado em rosa, com sentenças controle. Então, o exemplo de violação morfossintática desse estudo é o de violação de concordância entre sujeito e verbo. Então, por exemplo, elas comeu toda a comida, tá? Bom, e aí, acho que é só isso. Não vou ficar falando muito antes, senão vai ficar muito repetitivo ao longo da apresentação. Bom, então, para começar, esse paper é uma replicação, é um paper desse ano, que é uma replicação de um paper de 2006, de Kuperberg e colegas, sendo que a diferença entre o estudo original e esse desse ano é o experimento 2 que ele traz, que eu vou falar mais para frente sobre o experimento 2. Bom, mas o paper, ele nasce, né, da necessidade de entender como que as redes neurais dos hemisférios esquerdo e direito contribuem para diferentes aspectos da compreensão da linguagem, e para fazer isso, a tarefa usada é leitura de sentenças com os dados coletados via EEG. Bom, para as condições, né, das violações trabalhadas é de violação morfossintática, do tipo, depois de pegar a bola, o menino jogaria ela rapidamente. No inglês, aqui a gente tem uma violação morfossintática porque a concordância entre o menino, que é o sujeito, com o verbo, ela está sendo violada aqui, né? A gente não marcaria a terceira pessoa do singular aqui no verbo principal. E um outro tipo de violação que o paper traz é a violação de papel temático, em que se substitui um NP
mais animado, ou seja, o menino seria um NP mais animado, por um NP menos animado, tipo as palmas. Então, aqui a gente teria algo como, depois de pegar a bola, as palmas jogariam muito rapidamente. Em relação aos achados do paper, eu não vou dar spoiler, mas eu acho que a maioria já leu, né? Então já sabe. Mas vamos começar, então. Aqui, né? A gente tem o primeiro... Então, nos dois experimentos, né? No 1 e no 2, a gente tem sempre uma condição controle, que é aquela condição que não apresenta violação nenhuma. Então, a gente tem frases do tipo, depois de pegar a bola, o menino jogaria muito rápido, ou atiraria muito rápido. A gente tem a condição de violação do papel temático, em função da animacidade, em que se substitui o NP mais animado por um menos animado. Então, a gente teria a condição que eu expliquei no slide anterior, que seria, depois de pegar a bola, as palmas jogariam muito rápido. A condição da violação morfossintática, que é em função da concordância sujeito-verbo, que também foi o exemplo que eu dei no slide anterior, que a gente teria algo como, depois de pegar a bola, o menino would throws it very quickly. No inglês, a gente não teria essa marcação de S aqui, de terceira pessoa, no verbo principal, justamente pela presença do auxiliar would. E eles trazem uma quarta condição, que é a condição pragmática, que as autoras, né, as pesquisadoras falam que é uma condição de substituição do verbo da condição controle por um verbo pragmaticamente anômalo. Mas elas nem trazem os resultados dessa parte, assim, se trazem eu realmente não vi. Os resultados mesmo são esses aqui, que a gente vai ver, né, de violação do papel temático e da violação morfossintática. Se alguém quiser me interromper, a gente fica à vontade, tá? Bom, então no experimento 1, como que funcionou? Todos os participantes eram destros e eles receberam ou dinheiro ou alguma bonificação em nota acadêmica para participar do experimento. Eram todos falantes de inglês L1, falantes típicos, então eles não apresentavam nenhuma atipicidade, fosse visual, psíquica, física. Todos os participantes responderam a um formulário para informar se na família deles tinha ou não tinha parente canhoto. Então, como que funciona? Mas quais parentes foram considerados? Os parentes diretos, que eram pais, irmãos ou avós. Então, a partir disso, os participantes foram divididos em dois grupos. Um grupo mais FS aqui, que seria mais família ou sinistrality, que é o grupo com canhoto na família. E o grupo que não tinha canhoto na família. E houve participantes excluídos por dois motivos. Ou porque eles eram ambidestros, ou porque eles, em algum momento da vida, foram obrigados a escrever com a mão não dominante. Aqui está com a mão dominante, mas é com a mão não dominante. E quando tinha esse tipo de caso em relação aos parentes, então aos pais, irmãos ou avós, esses candidatos a participantes também foram excluídos. Bom, então o experimento consistiu em leitura de sentenças com julgamento gramatical. Foram 4 blocos, com intervalo para descanso entre eles, e as violações foram morfossintáticas e de papel temático. Lembrando que a violação morfossintática era em relação à concordância entre o sujeito e o verbo, e a violação de papel temático era em relação à substituição de um NP mais animado, tipo o menino, por um NP menos animado, tipo as palmas. E aí aqui, peraí que o negócio do zoom fica na frente. Aqui a gente tem a metodologia, né? Como que realmente aconteceu esse experimento 1. Então, né, pegando a dica da Diane da semana passada, a gente primeiro vai olhar para a legenda. Então, a legenda está dizendo para a gente que foram 26 eletrodos. Então, isso já me chamou um pouco a atenção, porque
ou eu nunca reparei, ou foi inusitado mesmo eu ver um estudo com 26 eletrodos. Se eu não me engano, normalmente são 32 ou 64, né? Até no nosso laboratório, se eu não me engano, são essas as toucas que a gente tem para os eletrodos, mas nesse experimento aqui foram 26 eletrodos, que foram distribuídos dessa forma aqui. Aí eu até pintei para tentar ilustrar melhor. Então, assim, os eletrodos aqui em vermelho são eletrodos estão captando sinais, né, nas áreas frontal e pré-frontal, os amarelos em regiões centrais, os verdes em regiões temporais, os lilazes aqui na região mais parietal e os azuis na região occipital. Aí só para lembrar que o lobo occipital é o lobo que processa a visão, e a nossa visão ela é processada de forma contralateral. Então, o que o nosso olho esquerdo vê é processado pelo lobo occipital direito e vice-versa. Bom, tá. E aí, a apresentação dos estímulos, aconteceu da seguinte forma, então. Primeiro, os participantes viam uma tela preta com algumas cruzes de fixação. Eu estou colocando meu mouse aqui, eu espero que vocês estejam vendo. E essa tela preta inicial ficava ali por 500 milissegundos. Aí depois eles começavam a ver uma palavra por vez, até formar a sentença inteira. E essas palavras, né, cada palavra ficava 200 milissegundos na tela, e a palavra era mostrada tipo, no centro da tela, e embaixo da palavra tinha um asterisco vermelho, que as pesquisadoras falaram que era para evitar artefatos no sinal do EEG, então, assim, não desviar muito o olhar, ficar ali sempre olhando para o mesmo ponto, né? Se mexer o mínimo possível. E aí, então, entre a apresentação de uma palavra e outra, tinha uma tela também sem nada, assim, só com 4 asteriscos brancos, um do ladinho do outro, e o pontinho e o asterisco vermelho embaixo também, pontuando no mesmo lugar. Então era assim, tinha uma palavra ficava 200 milissegundos na tela, aí vinha uma tela, entre aspas, toda preta por 300 milissegundos, e aí vinha a próxima palavra, e assim por diante. O processo todo, né, demorava cerca de 2.500 milissegundos. Não, desculpa. O processo todo não fala aqui quanto demora, mas seria só fazer a conta. Mas depois que aparecia a sentença inteira, eles viam essa tela aqui com a pergunta ok, que era o momento em que eles tinham que fazer o julgamento gramatical, se essa sentença, né, ela estava bem escrita ou não, né, de acordo com o julgamento deles. E aí, no que eles respondiam, eles tinham uma tela preta, preta, preta mesmo, sem nada, sem asterisco, sem cruzinha, sem nada, por 2.500 milissegundos, o que equivale a quase 42 segundos. Ou seja, entre um trial e outro, eles tinham um descanso ali de um pouco menos de 1 minuto. Bom, o experimento 2 eu vou falar depois. Aí, aqui, o que a gente tem do experimento 1? Peraí. Então, como eu não sou boba, eu vou pegar a dica da semana passada e vou olhar para a legenda. Então, essa legenda aqui está nos dizendo que essa primeira legenda, ela se refere aos gráficos da esquerda, o que tem o tracejado rosa. Ela traz, né? Então, esses gráficos trazem a média, né? A grande média de ERPs por grupo. Então, se a gente olhar o primeiro gráfico, né? A primeira plotagem, se refere ao grupo de destros puros, assim, bem entre aspas, os destros que não tinham canhoto na família. E esse segundo gráfico aqui se refere aos destros que tinham canhoto na família. O que mais que a legenda está falando? Que as head diagrams, seen from above, nose at top. Então, as cabecinhas aqui, elas estão representadas como se a gente estivesse as vendo assim de cima, com o nariz aqui no topo. Aí a gente consegue se situar, né, para saber onde que é o lobo frontal do hospital, por exemplo. Bom, e
qual janela temporal, né, qual latência que os gráficos estão mostrando. Estão mostrando o recorte, né, da latência que engloba o N400, ou seja, dos 300 aos 500 milissegundos, e do P600, que vai ali dos 500 aos 1.200 milissegundos aproximadamente. Então, só tentando inferir sobre o que a gente já sabe de interpretação de gráficos de EEG, mas sempre levando em consideração que a gente não pode fazer afirmações a partir do gráfico, porque a gente precisa fazer o tratamento estatístico para saber se o que o gráfico está mostrando é estatisticamente significativo. Mas na legenda, ela me diz que o que apresentou significância estatística está sendo apresentado com a setinha. Então, para o grupo lá de destro puro, e esse puro é bem entre aspas, gente, a gente teve um N400 e um P600 para violação morfossintática, e com o grupo de destro misturado com canhoto, para a mesma violação, a gente teve um P600, mas a gente não teve um N400. Já em relação a violação de papel temático, que é aquela que trabalha com animacidade, tipo, o menino jogou a bola, seria a sentença controle, mas as palmas jogaram a bola, entendeu? Seria esse tipo de sentença. Oi, desculpa, quando você fala animacidade, é ser vivo? Eu não sei se a gente pode... Desculpa a pergunta direta, mas é porque eu tô fazendo sinal animado, mas não é animado. Eu acho que você poderia interpretar dessa forma, mas eu não sei se a gente... Não sei se todo ser vivo, mas dá essa ideia de ser vivo, sim. Que igual a bola tem um traço menos animado, mas a menina tem um traço mais animado. Agora, eu não sei se alguém se atreve a responder, mas eu não sei se mais ou menos animado... Eu acredito que sim, que genericamente sim. Bom, aí aqui nesse segundo, nos dois gráficos aqui da direita, a gente tem a grande média, e eu sei também porque está aqui na legenda, por grupo em relação à violação do papel temático. Então, no grupo que é só destro, não tem ninguém na família que não seja destro, ninguém de pai, mãe, irmão e vô, a gente teve um N400 e um P600. E para o grupo que o grupo que tinha canhoto na família, mas os participantes também eram destros, a gente também teve um N400 e um P600. Então, se a gente for tentar olhar assim de forma mais global, na violação morfossintática, os dois grupos eles se comportaram de formas diferentes. Por quê? Porque o grupo só de destro teve N400 e P600, mas o grupo com canhoto na família só teve o P600. E em relação à violação temática, os dois grupos se comportaram de maneira similar. Em níveis de amplitude, depois a gente vai ver que houve algumas diferenças, mas, de modo geral, a resposta foi similar. Teve N400 e P600 nos dois grupos com a violação de papel temático. Então, em relação ao tratamento estatístico aqui, agora sim, né? Houve o tratamento estatístico, a gente pode afirmar algumas coisas. O experimento usou o tratamento estatístico da ANOVA, num design 2x2, ou seja, dois grupos, duas condições. Em relação à violação morfossintática, que é aquela em que existe uma violação de concordância entre o sujeito e o verbo, o que a gente tem, né? Que na janela do N400 não teve efeito para tipo de sentença e tipo de grupo isolados, porque o p-valor foi menor que 2. Para um p-valor ser estatisticamente significativo, ele precisa ser menor que 0,05. Ainda nessa janela do N400, houve interação entre as duas variáveis, de grupo e tipo de sentença, com um p-valor bastante significativo.
E a justificativa das pesquisadoras para esse resultado em relação à janela, né, do N400, a janela temporal, é que a significância da interação entre as duas variáveis, né, entre grupo e tipo de sentença, ela se justifica por um forte efeito do tipo de sentença no grupo de participantes que só era destro, que não tinha canhoto na família. E em relação à janela do P600, ou na violação morfossintática, houve um efeito para tipo de sentença, não teve efeito para tipo de grupo e também não teve efeito de interação entre os grupos. Aí, né, eu falei, e o que tudo isso quer dizer? Que, de acordo com a análise dos dados, né, das pesquisadoras, o N400, para violação morfossintática, o que os dados mostram, né? Que o tipo de sentença para destros puros, muito entre aspas, né, apresentou negatividade significativa e que eu coloquei pseudocanhotos, eu não sabia como deixar de forma mais ilustrativa, mas é para o grupo que é destro, mas que não tinha, mas que tinha canhoto na família. Então, para esse grupo, não teve tendência negativa, ou seja, não teve tendência para N400 na violação morfossintática. Em contrapartida, teve para o grupo de destros. Em relação ao P600, eles estão chamando de P600 sintático, o P600 que foi evocado pela violação morfossintática, que é da violação da concordância entre o sujeito e o verbo. Então, como que eles fazem a leitura, né, desses dados de violação morfossintática nesse primeiro experimento? Que o P600, né, em relação ao P600, que tanto os destros puros quanto os pseudocanhotos responderam de forma similar à violação na janela do P600, que vai ali dos 500 aos 1.200 milissegundos. Bom, já em relação à condição da violação de papel temático, que tem a ver com a substituição de um NP mais animado para um nome menos animado, o que a gente tem, né? O que a gente vê? A gente vê depois do tratamento estatístico, né? Na janela do N400, houve efeito de tipo de sentença. Aí é que eu achei interessante eu trazer só um estudo, né? Se a gente, em relação ao tipo de sentença, nessa janela do N400, na condição de violação do papel temático, a amplitude foi de menos 48 microvolts. E na sentença controle foi de 0,8 microvolts. Se a gente for colocar isso numa linha e pensar qual desses números está mais próximo do zero, que seria o zero custo cognitivo, a gente veria que seria a sentença controle, que está com 0,8. Então, eu entendo, o que dá para entender é que a sentença com violação, né, do papel temático, ela traz um maior custo cognitivo. Agora, tá. O que mais que essa janela mostrou? Que não houve efeito por tipo de grupo, que houve tendência de interação entre as variáveis, mas não para sentenças controle, eu não entendi direito isso. Mas, assim, houve uma tendência, mas não me parece que foi uma tendência significativa, porque o paper traz 0,07 o p-valor, né? E houve efeito de tipo de sentença para os dois grupos. Aí, em relação à janela do P600, houve efeito de tipo de sentença, não teve efeito de grupo e não teve efeito de interação entre as variáveis. Bom, aí o que tudo isso significa, né? Que esse negócio do zoom fica na tela, gente. Atrapalha. Peraí. O que tudo isso significa em relação ao experimento 1, no que tange a violação de papel temático, que é aquela da animacidade. Que na janela do N400, houve um maior efeito com o grupo que era só de destro, sem destro, participante destro com família destra,
comparado com um outro grupo. E esse efeito foi similar na violação morfossintática, então foi parecido, né? E em relação ao P600 semântico, que aí eles estão chamando de P600 semântico o P600 que é evocado na violação temática, de papel temático, os dois grupos responderam de forma similar, assim como aconteceu na violação morfossintática. Aí, a partir desses dados, as pesquisadoras se propuseram a realizar o experimento 2 para tirar a prova real se essa diferença em função do grupo, né, em função dessa family sinistrality, que é o fato de uma pessoa ser destra e não ter parente canhoto, e o fato de uma pessoa ser destra e ter parente canhoto refletir padrões de lateralização hemisférica. Então, assim, o experimento 2 serve para isso, né? Serviu para isso. Por quê? Porque houve um maior efeito de N400 no grupo só de destros, comparado com o outro grupo nas duas condições. E em relação ao P600, os grupos responderam de forma similar. Então, assim, o experimento 2, ele é essencialmente para tirar essa prova real do porquê que houve essa diferença de efeito de N400 entre esses dois grupos. Então, como que eles tentam resolver essa questão, né, no experimento 2? Trazendo uma condição nova, que é de apresentação das palavras críticas via campo visual. Então, metade das sentenças ali que os participantes viam, nesse segundo experimento, a palavra-alvo, a palavra crítica, né, ali onde que aparecia a violação, fosse morfossintática ou de papel temático, metade dessas palavras apareciam do lado esquerdo da tela e metade dessas palavras apareciam do lado direito. O que isso significa? Quando a palavra ela aparece do lado esquerdo, ela estaria sendo processada pelo hemisfério direito e vice-versa, já que o processamento da nossa visão é contralateral. De resto, o experimento seguiu a mesma metodologia do experimento 1. Então, as sentenças foram randomizadas, houve esse controle de ocorrências de cada lado do campo visual, e cada verbo crítico foi visto em todas as condições. Aí, o que a gente tem aqui? Os eletrodos, eles foram distribuídos da mesma forma, foram 26 eletrodos. Então, só para vocês tentarem visualizar a diferença do experimento 1 para o experimento 2, no experimento 1, todas as palavras foram apresentadas no centro da tela. No experimento 2, quando se tratava da palavra crítica, por exemplo, aqui onde está meu mouse, a palavra está alinhada à esquerda. Em outro momento, ela vai estar alinhada à direita. E esse jogo aí de campo visual esquerdo e direito foi controlado, né? Então, apareceu a mesma quantidade de vezes para os dois sentidos. Aí, aqui a gente tem... Então, vamos olhar para a legenda para saber o que isso representa, né? A legenda está dizendo que esses gráficos representam a grande média de ERPs entre todos os 64 participantes. E a gente repara, né, que está dividido, então, entre hemisfério esquerdo e direito. Então, aqui, ó, a apresentação da palavra foi no lado direito, então foi processada pelo hemisfério esquerdo, e vice-versa. Então, quando a gente olha, a gente consegue identificar, né, inferir que o gráfico está trazendo, e também pela legenda, né, o gráfico está trazendo a violação morfossintática e a violação temática. Nesse primeiro gráfico, 3 primeiros gráficos que trazem o hemisfério esquerdo, a gente vê que só o eletrodo que estava posicionado no escalpo na região na região central da linha média, que é aqui, cadê? Que é aqui onde está meu mouse. Só esse eletrodo, dentre esses 3, que foi a região pré-frontal da linha média e a região occipital da linha média, dentre essas 3 regiões, só
o da central da linha média trouxe N400 para violação temática e um P600 para violação morfossintática. As outras regiões não trouxeram nenhum pico significativo. E eu sei porque a legenda também está me dizendo que o que está na seta, a única coisa que foi significativa é o que está indicado pela seta. Quando a gente olha para o hemisfério direito, a gente vê que na mesma região, que é essa região central da linha medial, a gente teve só um N400 na violação morfossintática. Então, o hemisfério direito só teve N400 e foi da violação morfossintática, e o hemisfério esquerdo teve N400 e P600, sendo o N400 para violação de papel temático e o P600 para violação morfossintática. E aí, aqui. Então, quando a gente tenta condensar esses resultados do experimento 2, a gente tem o seguinte, que o grupo que era destro-destro, para violação morfossintática, ele apresentou um IRP bifásico. E quando eles chamam de IRP bifásico quando apresenta um e depois vem o outro, tá? Então, no campo visual direito, esse grupo apresentou N400 e P600. O que isso significa? Quando a palavra estava alinhada à direita, a palavra-alvo, a palavra crítica, ela estava alinhada à direita na tela, esse grupo apresentou N400 e P600. E quando essa palavra estava alinhada à esquerda na tela, eu estou ao contrário de vocês, eu não sei, mas quando essa palavra estava alinhada à esquerda na tela, ela apresentou só o N400. Ainda na violação morfossintática, que é essa da concordância, da violação da concordância entre sujeito e verbo, o grupo que era de destro, mas que tinha canhoto na família, eliciou um padrão assimétrico. Por quê? Primeiro, porque não apresentou o P600, sendo isso no experimento 2, mas no primeiro experimento apresentou o P600, que foi o quando a palavra estava no centro da tela. E apresentou um N400 bilateral, ou seja, nos dois hemisférios, ou seja, tanto quando a palavra foi apresentada alinhada à esquerda quanto à direita. Aí, de acordo com a análise desses dados, as pesquisadoras assumem o seguinte, né, que quando lateralizadas, as violações não eliciaram P600, como tinha ocorrido no campo visual com a palavra centralizada. Aí, a partir disso, elas sugerem, né, que isso, né, seria um indício de que o efeito do P600, só que a gente está falando do P600 na condição morfossintática, ou seja, seria o P600 sintático. Esse efeito de P600, ele requeriria uma contribuição dos dois hemisférios nessa violação morfossintática. Já em relação à violação do papel temático, os dois grupos, eles se comportaram de forma similar. Os dois apresentaram o N400 bilateralmente e não apresentaram P600. E aí, qual que é a conclusão, né, das pesquisadoras a partir desse dado? De que, primeiro, a lateralização ela evoca respostas diferentes em comparação à apresentação da palavra no centro da tela, igual foi no experimento 1, nessa violação do papel temático. E que esses resultados, eles contrastam com padrões da violação morfossintática, sugerindo uma dissociação entre um P600 sintático e um P600 semântico. Porque elas assumem que o P600 sintático é o evocado pela violação morfossintática e o P600 semântico pela violação do papel temático. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, se ninguém tem dúvida, mas eu estou seguindo. E aí aqui eu tentei trazer um apanhado para a gente guardar na memória, né? No experimento 1, para a violação temática, que foi aquela que substituía a animacidade, de um nome mais animado para um nome menos animado, houve N400 e P600 semântico nos dois grupos,
E para a violação morfossintática, que foi a de violação entre a concordância do sujeito com o verbo, os resultados eles variaram em função da eu pus canhotice, mas depois eu fiquei pensando, gente, dá uma ideia pejorativa, mas eu acho que eu posso falar porque eu tenho orgulho de ser canhota, então, não, como se significasse alguma coisa, mas não foi de modo pejorativo algum que eu escrevi isso. Foi só para ilustrar melhor. E aí, qual foi essa variação, né? Em função do tipo de grupo? Foi que o grupo que tinha canhoto na família apresentou um P600 sintático para essa violação morfossintática e o grupo que não tinha apresentou N400 e P600 bifásicos. Já o experimento 2, que foi o do campo visual lateralizado, né, para testar essa diferença da violação morfossintática, ele trouxe o quê? Que na violação temática, os dois grupos apresentaram N400 bilateralmente, que não teve efeito de P600 em nenhum dos grupos, né? Diferentemente do que aconteceu no experimento 1, em que as palavras estavam sempre centralizadas na tela. E em relação à violação morfossintática, o grupo que só de destros apresenta o padrão assimétrico em que teve um P600 quando a palavra estava alinhada à direita e apresentou um N400 bilateralmente, ou seja, independentemente se a palavra estava alinhada à direita ou à esquerda. Já o grupo que tinha parente canhoto apresenta um N400 bilateral, igual foi no outro grupo, mas não apresentou um P600, diferentemente do primeiro experimento, com a palavra no centro da tela. Bom, então, assim, os resultados principais, né, do estudo foram que, quando lateralizadas, as violações de papel temático não eliciaram P600 semântico, sugerindo que ele requer a contribuição dos dois hemisférios. Que o padrão divergente entre as violações morfossintática e de papel temático, considerando os grupos e a lateralidade, sugerem que existem mecanismos subjacentes a um P600 semântico e a um sintático, como variantes do mesmo componente. Aqui eu só trouxe um apanhado da literatura que o paper traz, mas eu nem vou parar nisso, depois eu compartilho os slides para quem estiver mais curioso, mas só reforça os achados desse paper. E as conclusões, eu prometo que é o penúltimo slide. As conclusões do paper são que existem evidências de que o fato de uma pessoa destra ter ou não ter canhoto como parente direto, tipo pai, mãe, irmão, vovó, modula como os dois hemisférios processam informação sintática. Que o grupo de destros mostrou, né, maior lateralização funcional com a apresentação do campo visual e padrão normal no processamento da apresentação central do estímulo, quando a palavra aparecia no centro da tela sempre. Sugerindo que os dois hemisférios contribuem para o processamento semântico, mas de formas diferentes e talvez independentes. Em relação ao grupo de destros, mas que tinha canhoto na família, esse grupo apresentou padrão bilateral para violação sintática e divergiu entre o padrão de apresentação, entre o experimento 1 e 2, né? Na violação morfossintática, sugerindo que o processamento do padrão central, ou seja, quando a palavra está no centro da tela, pode refletir interação entre os dois hemisférios. Evidências para um P600, o paper também traz, né? Segundo as autoras, eu também achei que sim. Evidências para um P600 sintático e um P600 semântico, uma vez que apresentam padrões diferentes de sensibilidade em relação ao tipo de grupo e a lateralidade de apresentação dos estímulos, ou seja, se a palavra estava alinhada à esquerda ou à direita. E também trouxe que o P600 semântico
parece requerer mais coordenação entre os hemisférios que o P600 sintático, pelo menos no grupo em que era de destro-destro. E aí um apontamento que as pesquisadoras fazem é que a área, né, de estudo, ela tende a usar o domínio como princípio core, ou seja, como princípio fundamental ali, com componentes com características superficiais similares, agrupando as positividades tardias que ocorrem na linguagem. Então, por um lado, a área tende a agrupar as positividades tardias da linguagem, mas, por outro, a área ainda resiste em agrupar essas positividades tardias com o componente P3B. Eu acho que se lê P300B, que é um componente de domínio geral, que é um componente que compartilha ambas as características morfológicas quanto às similaridades que são iniciadas nessas condições. E aí elas concluem dizendo que a área precisa reexaminar as teorias que assumem que os dois P600 refletem o mesmo processamento subjacente. Aqui, no último slide, eu só trouxe algumas considerações metodológicas bem gerais em relação ao EEG, que eu acho que vai fugir um pouco se eu falar agora, mas eu acho mais interessante a gente, sei lá, discutir, perguntar, questionar, sei lá, falar, não tenho dúvida, Estê. Acabou. É isso. Eu não sei o que vocês querem fazer agora. Parabéns, Tê. Muito bom. Obrigada, Bernardo. Obrigada, gente. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Se eu vou É, conseguir responder, é outra não, história. não. É mais para saber a opinião de todo mundo, né? Vocês acham mesmo que, por exemplo, essa violação de papel temático, ela não é, ela seria só semântica? Você pode repetir? Essa violação de papel temático, ela seria só semântica? Tipo, qual que seria a garantia de isolar a semântica e não envolver a sintaxe? Eu também acho bem complicado. Aham. Mas, assim, eles chamam de P600 semântico justamente porque eles, necessariamente, em se tratando do traço mais ou menos animado, né? Que seria um traço semântico, se a gente fosse parar Sim, pra sim. pensar. Mas eu... Mas, por exemplo, se viola o papel temático está violando o critério teto, entendeu? Uhum. Aí, tipo, eu não Eu sei, eu acho acho que a que. questão é, o P600 ele é bem tardio. Então, será que o que acontece é que você tem uma violação gramatical que é resolvida depois via semântica, com Uhum, uma estratégia de processamento? É uma possibilidade. entendi. Eu não sei. Assim, é o que me vem à cabeça, porque eu também acho muito estranho o papel temático não ter nenhuma implicação, digamos assim, sintática, Uhum, para ser semântico. Tanto que tem artigo que no título vai falar do persistente semântico, mas sempre botando entre aspas. uhum. Acho que o Augusto quer fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo bem? Sim, Ok. Então, eu até li um pouco o texto, tive uma compreensão, percebi, né, que faltou, por exemplo, que o texto falou que as pessoas, né, são 64 nessa coleta, né, e aí a metodologia, né, desses participantes em relação ao resposta em relação à questão sintática e morfológica. Essa metodologia, ela demonstra o quê? Por exemplo, eu senti assim que faltou, acho, um pouco mais de clareza, de
de Só conclusão complementando, no ele texto. perguntou também nesse sentido que o Jacó falou, de como foi aplicado essa metodologia. Foi por formulário, foi perguntas diretamente, entrevista. Ele não conseguiu compreender a metodologia de como está sendo coletado esses dados. Então, funciona assim, quando a gente está fazendo experimento com o EEG, cada laboratório acaba usando um programa, às vezes os programas são iguais, às vezes não, mas é um programa que ele vai apresentar os estímulos para a pessoa. Então, a pessoa, o participante, vai sentar numa cadeira, vai ter um computador na frente dele, e ele vai ser orientado a quais teclas ele vai apertar. E às vezes até se usa um aparelho chamado Cronos, que é um teclado assim específico do EEG, que ele vai ser orientado também a falar, ó, se você acha que a sentença está bem escrita, você vai apertar o botão do lado esquerdo. E se você acha que está mal escrita, você vai apertar o botão do lado direito, por exemplo. E é assim, e como é um programa de computador, ele vai apresentando os estímulos à medida em que o participante. Os estímulos são apresentados automaticamente, dando um intervalo certo de fixação na tela. Então, nesse experimento, primeiro o participante sentou lá, tá olhando para a tela, computador. Aí, automaticamente, aparece uma tela preta e fica 500 milissegundos lá, só para o participante fixar o olhar no símbolo que aparece na tela para se concentrar, para começar a tarefa. Aí, a primeira palavra aparece, fica 200 milissegundos. Aí, vem outra tela preta, fica 300 milissegundos a tela preta. É isso. Aí, depois vem a segunda palavra, e vai indo assim, de forma automática, até que, de palavra por palavra, apareceu a sentença inteira, mas não inteira na tela. Foi uma palavra por vez, e no final de tudo, automaticamente nessa tela de computador, então a pessoa normalmente está no laboratório, né? Na última tela, depois de todas as palavras da sentença, aparece a pergunta se o participante acha que a sentença estava bem escrita ou não. Aí, se ele achar que sim, ele vai apertar um botão específico que foi orientado para ele no início do experimento. Se ele achar que não, ele vai apertar outro botão. E isso tudo que ele está respondendo, essas respostas estão sendo registradas num segundo computador por um outro programa, e as ondas elétricas, né, que são evocadas durante a execução dessa tarefa também são gravadas por esse segundo computador, tá com outro programa rodando ali. E aí, a partir disso, que a gente consegue coletar essas ondas, analisar essas ondas, aí pedir para o programa recortar as ondas elétricas exatamente nos nossos trechos de interesse, o que vai depender do que a gente está estudando, e acho que eu respondi. Mas eu entendi. Mas eu queria saber, por exemplo, as pessoas, né, que trabalham, né, nessa pesquisa, elas vão fazer perguntas sintáticas ou morfológicas para pessoas que querem responder, ou essas pessoas participam, se expressam naturalmente? São perguntas direcionadas. Existe toda uma seleção dos estímulos, né, que vão ser apresentados. Então, por exemplo, esse estudo apresentou 4 condições. Então, tinha a condição controle, que não apresentava violação nenhuma. Agora, eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Talvez ele tenha perguntado como que esses participantes toparam participar do experimento, é isso? Stephanie, eu acho que é mais assim, não entendendo como a pergunta é feita. No caso, tem uma tela de computador e nessa tela de computador as frases elas vão sendo mostradas. E aí depois que as frases terminam de ser mostradas, normalmente o participante é instruído
a responder uma pergunta. Não é que aparece uma pergunta grande ou que alguém vai lá e faz a pergunta para o participante. O participante é explicado para o participante antes do experimento que ele vai ter que julgar de alguma forma as frases que ele vai ler, e aí nesse artigo está mostrando que a pergunta, o momento de o participante responder a pergunta é quando aparece ok, uma pergunta, ok? Se eu não me engano é isso, né, Stefania? E aí o participante vai apertar um botão se a frase está boa e apertar outro botão se a frase não está. E aí as frases vão sendo mostradas na tela continuamente. E aí passou uma frase inteira, aí chega o momento do participante responder a tarefa. Aperta o botão, aí aparece outra frase. Aí ele tem que responder essa tarefa de novo. Aperta o botão. É assim. E teve um comentário no chat em Entendi, relação. viu? Muito obrigada, agora ficou claro. É que eu estava lendo e estava tentando entender, então, assim, eu falei, nossa, como será que é essa questão da metodologia, né, de fazer a pergunta, de mostrar a pergunta? Muito obrigada por esclarecerem, tá bom? Agora ficou claro para mim. E todo o experimento com o EEG vai ser assim. E aí um comentário do chat era em relação ao formulário sobre se o participante tinha ou não tinha parente que escrevia com a mão esquerda. Aí isso foi um formulário à parte mesmo antes do experimento para fazer a seleção dos participantes, tá? Aí como foi, o formulário é um formulário padrão que tem até a referência no paper, tá disponível na internet, mas se as pesquisadoras desse trabalho mandaram via, sei lá, Google Forms, alguma coisa assim, aí não explica. Mais alguém? E se não tiver, eu vou para as perguntas lá. Ô, Estê, Oi? só mais uma coisa. Eles falam também no paper, além do controle da morfossintática e da violação de papel temático, tem uma lá que é pragmática. Isso foi também de controle, porque depois eles não falam mais disso. Então, em dado momento do paper, eles usam essa condição pragmática, mas em dado momento do paper, eles deixam ela de lado. Eles falam, assim, que não... Assim, eles tinham os dados para analisar, mas eles não analisaram. Aí eles falam que tá depois, assim, tipo em anexo, mas eu não achei esse anexo, então não sei lá onde tá esse anexo. Ok, obrigado. Né? Mais alguém? Intérprete pode perguntar? Pode? Eu tenho assim, uma curiosidade. Esse modelo de aplicação do ERP utilizado para medir os processos cognitivos que perpassam ali, né, pelo cérebro do, do sujeito, né? Então, assim, digamos que esse sujeito fosse um tradutor, intérprete de língua brasileira de sinais ou de língua de sinais. Vamos colocar língua de sinais, né, para ficar mais abrangente. E a gente sabe que esse processo de traduzir, interpretar, há um esforço muito grande, assim, né, mental, né, cognitivo. E esses dias eu estava imaginando, assim, achei tão interessante essa aula do doutorado, tem me ajudado tanto, assim, a conhecer novas teorias, né, e eu tenho me interessado muito. A minha pergunta é a seguinte, para vocês que são pesquisadores aí na área, seria possível aplicar um modelo, né, de teste através do ERP para tentar
medir, aferir, né, na verdade, tirar uma conclusão sobre o esforço cognitivo de um intérprete de Libras, por exemplo, relacionado a alguma palavra ou algum termo, que é um pouco mais abrangente o termo, se teria como ver, através da aplicação desse teste do ERP, essa oscilação de P600, de N400, P400, será que essa teoria também seria possível aplicar para tentar, de uma maneira, através da neurolinguística, né, uma maneira científica, teorizar esses esforços cognitivos, né, que o intérprete perpassa, porque, assim, eu penso que, por exemplo, como a gente está interpretando a aula, muitas vezes vem alguns termos ou algumas palavras que causam extremo desconforto, assim, na gente, sabe? Principalmente na questão cognitiva. Eu imagino que essa oscilação, né, eu acho que no cognitivo da gente, talvez poderia ser medido também através de uma aplicação dessa, né? Assim, é só uma que o Augusto ele tá pesquisando isso também, né? Ele expõe ao sujeito uma imagem, uma palavra, e aí ele diz que através da aplicação do ERP ele consegue descobrir como que oscila, né? Se ele vai oscilar para baixo ou para cima. Eu penso, o intérprete também, quando se depara, né, com termos, né, que ele não conhece, será que também contemplaria essa mesma linha de pesquisa? É só uma pergunta assim, que eu fiquei tão interessado, e se alguém gostaria de falar aí, assim, para dar uma clareada aqui nas ideias. Eu vou tentar responder, mas primeiro eu acho não, com certeza o custo cognitivo para um intérprete de Libras é muito alto, porque vocês estão trabalhando com duas línguas, né? Ao mesmo tempo. Agora, em relação a usar o EEG, que é o eletroencefalograma, para tentar coletar algum potencial relacionado ao evento, que é o ERP, eu não sei se seria a melhor técnica ou porque assim, o que me vem na cabeça? E eu queria até ouvir os colegas. O EEG, ele é extremamente sensível a movimento, tanto que assim, a pessoa que vai fazer um experimento com o EEG, ela não pode estar com a perna cruzada, ela não pode estar piscando muito, porque a piscada no EEG faz assim uma onda, né? Vai um rabisco ali. E então, assim, eu acho que se for tentar aliar o custo cognitivo de um intérprete de Libras, por exemplo, enquanto está fazendo interpretação, eu acho que talvez fosse difícil de visualizar nas ondas ali geradas pelo EEG, justamente porque, imagina, se uma piscada já gera uma oscilação grande na onda, né? Eu fico imaginando um movimento de mão. Agora, eu não sei se fosse. Eu vou te passar a palavra, Léo. Talvez se fosse assim: eu tô falando, e ao invés de você, Jacó, por exemplo, interpretar o que eu tô falando, você pensar em como você interpretaria, eu É não sei. isso. Seria isso, não seria movimentar, né? Não seria o ato de sinalizar, de fazer a transposição, mas sim de tentar captar ali no cérebro, quando o intérprete vai imaginar como que ele vai fazer essa transposição, né? Aí, quando ele imagina a forma como ele faria a transposição, teria uma oscilação. E a forma como ele imaginaria fazer, e ele encontra uma barreira, tipo, ai, não consigo, não penso em como fazer, e teria uma outra resposta. Seria mais ou menos isso. Agora, o tipo da resposta que teria, eu não sei te dizer, né? O pico da onda. Em que momento, ali na latência, ou seja, nos milissegundos, e se seria positiva ou negativa. Ia depender muito também do que é preciso, o que teria que ser interpretado, entendeu?
Agora o Léo queria falar, eu acho. Eu ia dar a mesma ideia que você acabou de dar. Mas, assim, se é dificuldade com palavra, eu imaginaria que seria alguma coisa em torno do N400. O negócio é como é que fica, como tem uma etapa de tradução, como é que fica o baseline, né? Que é o ponto a partir do qual a gente faz o corte, a análise. Por exemplo, não sei se de repente, assim, só a caráter de imaginação mesmo, hipotético. Se colocasse, sei lá, 200 milissegundos a mais pro início da análise, pro ponto zero ser 200 milissegundos depois que o estímulo foi exibido, não sei, alguma coisa desse tipo. Porque ele está falando de... Você Porque, fala, como que a gente ia escolher as palavras, né? As palavras críticas. pois ainda tem isso. Teria que talvez pegar um outro, vamos por um grupo de intérpretes e dar um texto para ler e pedir para eles circularem quais palavras eles acham que teriam dificuldade de interpretar. Mas talvez um grupo, assim, com... O texto, pelo menos, teria que ser com termos técnicos de uma área diferente da dos intérpretes. E aí, depois, essas palavras seriam inseridas em frases e apresentadas para um outro grupo de intérpretes para fazer o experimento. Não sei, eu fiquei imaginando algo assim. Não necessariamente em frases, né? De repente até de forma isolada mesmo. É verdade. Pode falar, Augusto. Então, eu entendo, né, sobre a temática da tradução e interpretação, né, mais na área de interpretação, né, no momento da interpretação. Então, é algo que a gente pode refletir, né? Então, por exemplo, como aquele profissional, intérprete, bilíngue, como essas comparações, por exemplo, de como vai trabalhar de forma sintática, de como vai mostrar ali, por exemplo, um gráfico, uma tabela, e vai ter esse esforço cognitivo, né? E mostrar ali, por exemplo, no computador, né? O P600 e o N400, como que vai funcionar. Então, vai ter esse método comparativo ali. Em outro momento, poderia também, por exemplo, de forma de filme, né, utilizando ali o vídeo da tradução e interpretação, colocando ali a tradução de voz, né, e utilizando, então, o P600 e o N400. Será que a forma é igual? Então, poderia ter esse comparativo, utilizando o vídeo, né, da tradução ali, dos sinais, e utilizando a parte da escrita, né? Então, de forma bilíngue também, como seria o P600 e N400 de uma forma e o P600 e N400 de outra forma? Qual seria a forma mais confortável, né? Por exemplo, o que seria? Então, eu acho que poderia utilizar essa metodologia de forma, né, dessas duas formas, utilizando de vídeo e também utilizando a parte escrita ali, né? Então, como que colocando a voz para medir, então, esse P600 e o N400. Eu acredito que assim daria certo também, essas duas formas. Talvez fosse uma alternativa, que aí seria vamos pôr o mesmo estímulo, ou seja, a mesma palavra. No caso, acho que, mas para o P600 precisaria ser uma frase, né? Mas vamos pôr a mesma frase sendo apresentada na tela em libras e a mesma frase sendo apresentada em texto. Tentando olhar, mas assim, estímulos preparados, né, elaborados, de forma a tentar eliciar um N400 e um P600 e fazer a comparação das duas modalidades. Acho que seria essa a sua proposta, né, Augusto?
Isso mesmo. Seriam dois grupos diferentes com esses mesmos estímulos. Então, um grupo, né, através de texto, como você diz, que traduziria para a língua de sinais. E aí induziria no P600 ou N400 para a gente avaliar esses dois resultados. E no segundo grupo, totalmente sinalizado, aonde o resultado viria em língua portuguesa, oral. E aí, essa língua portuguesa oral se diferencia do sinalizado. Então, seriam dois resultados diferentes nesses dois grupos. Ah, tá. Não, seria bem interessante comparar, eu acho. Obrigado, gente. Foi assim, bem esclarecedor assim, algumas coisas. E eu vejo que há muitas possibilidades, né? Eu vou tentar dar mais uma lida assim para ver, né? Eu achei assim interessante. Tenho interesse em desenvolver uma pesquisa relacionada a essa temática, inclusive para o doutorado agora. E eu achei muito interessante assim deixar um produto final cientificizado, né? Que até então a gente vê nas literaturas que fala sobre os esforços físicos e cognitivos, mas assim, produto final para a gente poder dizer tá aqui, foi validado, né? Na verdade, perante a comunidade científica, acadêmica. E eu fiquei assim interessadíssimo desde a primeira aula quando o Augusto falou da pesquisa dele. Eu já fiquei muito interessado. Mas gente, obrigado. O que eu sei é um estudo desse tipo, assim, eu nunca vi. O que eu sei que tem são estudos com população bilíngue, seja língua oral ou língua oral com língua de sinais, mostrando entre aspas, talvez, não sei, as vantagens bilíngues em relação às funções executivas. Isso tem dado disso tanto para bilinguismo em línguas orais quanto em línguas de sinais. Agora, para medir, né, ainda mais com uma população de intérprete de Libras, eu desconheço com EEG, assim. Assim, desculpa mais uma vez, é que como intérprete, assim, eu já vai fazer uns 10 anos que eu atuo, e assim, em relação à questão da regulamentação, porque assim, a gente tem projeto de lei tramitando, mas desde 2017 é a única lei, né, que se ela for realmente sair lá da mesa diretora do Senado e ir para a sanção do nosso presidente, vai ser uma lei, assim, que vai falar sobre a questão de revezamento mesmo, porque até então isso é um combinado entre os intérpretes, não existe documento oficial que fala, por exemplo, que o intérprete vai trabalhar 6 horas, né, 30 horas semanais. Dessas 30 horas, ele vai poder só atuar 30% dessas 30 horas e revezando, né, sempre com um par, né, e quando o evento for acima de 1 ou 2 horas, em 3 ou 4 intérpretes, porque não existe regulamentação assim, principalmente relacionada à questão de legislação mesmo. A gente tem a 12.319, não fala nada sobre isso. E aí esse novo projeto de lei que está em tramitação, ele já vem regulamentando algumas coisas, né? E eu acho que se a gente fizesse um estudo a partir desse pressuposto, desses esforços e tal, eu acho que a gente conseguiria avançar, né, na questão do profissional intérprete de língua brasileira de sinais, né? E também as instituições públicas, acho que também refletiriam muito quando fosse elaborar um edital para a contratação de intérpretes, né, através de concurso público, colocar realmente as coisas da forma como deve ser, porque, olha, a gente sofre muito, viu? Intérprete de língua de sinais aqui no Brasil é um negócio assim muito velado às vezes e só a gente sabe na pele, a gente sente que a gente passa. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Jacó.
Gente, mais alguém tem algum comentário? Porque senão eu vou abrir lá as perguntas. Esté, eu queria fazer só uma pergunta rapidinha, Uhum. é só uma questão de terminologia. Você colocou, acho que no penúltimo slide, só para eu confirmar. Quando você colocou assim, positividades tardias na linguagem, está se referindo a essas ondas de P600, seja semântico, sintático? É Isso, isso. porque quando a gente fala de polaridade, foi polaridade que eu usei? Positividades tardias na Tá. linguagem. Seja positividade ou negatividade tardia, é o que está mais na latência ali nos milissegundos, acontece um pouco depois. Então, o N400, por exemplo, ele está nos 400 milissegundos. O P600 tá o N400 ele é olhado dentro de uma janela de milissegundos que vai Sim, de 300 a 400, mais ou de menos. 300 a 500, mais ou 500. menos. Aham. O P600 vai de... Me corrija se eu estiver errada, gente. É Ele aparece no artigo, acho que de de 500 ou 600 500 a até 1.200 1.200, né? Isso. milissegundos. Então, quando tá falando dessa positividade tardia, tá falando dessa janela temporal aí. Ah, tá certo. Tem alguma outra onda depois disso, assim, que é identificado? Não, essa seria a mais tardia, quando você está falando de processamento linguístico, no caso. Eu não conheço outra mais tardia, assim. Tá certo. Não sei se Obrigada, você era só isso. conhece. De nada. Eu vou ler aqui as perguntas, se alguém quiser projetar. Mas a primeira pergunta tá assim, ó. Alguém consegue projetar? Eu tô pelo tablet, senão eu ofereceria. Mas tá assim, ó. É possível apenas a nível de possibilidade mesmo, aí tá em caixa alta, que o efeito tipo N400, encontrado para violações morfossintáticas no grupo de destro-destro, seja, na realidade, um efeito tipo LAM, que é o de negatividade anterior tardia, mais típico desse tipo de violação? A razão para essa possibilidade, se não estiver errado ou ter perdido algo na literatura, seria que, há relatos na literatura que a resposta LAM, né, que é a negatividade anterior esquerda, ou tardia, desculpa, negatividade anterior esquerda, pode se manifestar como um efeito na realidade de negatividade anterior, independente se esquerda ou direita, e às vezes mesmo ocorrendo apenas nos eletrodos do hemisfério direito também. E 2, o uso de apenas 26 eletrodos pode ser levado a uma perda de informação que acabou levando o efeito a parecer mais central? Aí, assim, eu não sei quem fez essa pergunta, eu até dei uma fuçada antes, e aí, para tentar diferenciar o N400 da negatividade anterior esquerda. A conclusão que eu chego é a seguinte: talvez o Léo saiba responder melhor do que eu, mas eu imagino que é difícil responder isso, difícil dizer isso, porque Fui eu que botei a pergunta. foi Mas, você? é, Que mas é por, faz? Peraí, quem é, tá falando? Foi o Léo. foi. Eu Mas imaginei. mas é porque, assim, eu não sei, aquilo ali não, para mim não tá com cara de N400. Até por isso que eu botei aquela pergunta a segunda pergunta, porque Aí, o efeito é de, assim, é ok a gente esperar um efeito de N400, que a gente realmente espera nesses tipos menos no morfossintático, mais, por exemplo, no de violação temática. Mas, assim, mesmo o efeito mais, entre aspas, mesmo nos estímulos que a violação é mais, entre aspas, semântica, ou que envolveria em algum nível semântica, você não tem nesse experimento um N400 com uma topografia típica. o que eu vou tentar responder essa sua pergunta a partir de um trabalho do Molinari e colegas de 2014, que eu puxei hoje um pouquinho antes da reunião para tentar responder melhor. Mas também a gente precisaria talvez ir mais a fundo.
Segundo eles, né, esses pesquisadores, se a gente for pensar que o LAN e o N400 são sensíveis a violações morfossintáticas e que eles não são categoricamente componentes diferentes, a gente poderia olhar para essa distribuição topográfica mais como um contínuo informativo para o pesquisador. E aí eles falam que alguns estudos mostram que quanto maior for a informação léxico-semântica processada, maior vai ser o efeito de N400, que é como que ocorre na violação da concordância sujeito-verbo. E em relação ao LAN, que é a negatividade anterior esquerda, seria um potencial, né, típico de violação de relações sintáticas locais, como, por exemplo, de determinante nome, que eu entendo que seria algo como o caneta, por exemplo. Ao passo que muitos fatores semânticos estariam envolvidos na concordância do sujeito-verbo, que é como os meninos comeu. Então, aí eu não sei, assim, a gente talvez teria que ir mais a fundo, mas eu achei esse estudo do Molinari e colegas de 2014 muito interessante, assim, Então, porque eles vão discutir justamente isso. E aí talvez até vou te mandar, não sei se você conhece, mas e em relação aos eletrodos, eu achei curioso também, só ter 26 eletrodos. Então, assim, talvez a sua hipótese faça sentido deles acharem mas que foi um efeito mais central, porque foram só 26 eletrodos quando não foi, né? Então, eu já li os artigos de Molinaro, só que assim, também tem estudos de concordância verbo-sujeito que, por mais que envolvam alguma questão semântica em algum nível, eles têm efeitos de LAN. Não, é por isso, inclusive, que o LAN não é um efeito que é replicado com muita facilidade, porque, ao contrário do N400, porque normalmente quando você tem uma violação sintática, morfossintática, vai impactar de algum jeito a semântica. Mas, assim, para mim, aquilo ali, esses resultados não estão com não estão com muita cara de N400, pelo menos o N400 que a gente costuma lidar. Você fala pela distribuição topográfica. Sim, porque a janela temporal do LAN ela é muito parecida com a do N400, então a gente usa a mesma topografia para poder diferenciar. E o paper nem levanta a questão do LAN, né? Ele levanta. Então, quando eu terminei, depois que eu botei essa pergunta, eu fui ler a parte final do texto e eles discretamente levantam o LAN, falam do LAN, falando que o efeito N400 pode até ser um LAN, é algo assim, mais ou menos, que eles falam, uma frasezinha só, lá no final do texto. Então, às vezes, assim, dentro da própria literatura, o que você acha? Às vezes ainda não existe uma consonância do que seria, da diferença exata do LAN para o N400, tirando essa parte da distribuição topográfica. Então, Eu acho que existe já na literatura um discernimento em termos de processo cognitivo subjacente. O que acaba ficando um pouco em xeque é o que é, por exemplo, se você lança a mão de algum processamento mais semântico, por via léxico-semântica, aí você acaba puxando os eletrodos para a distribuição do N400. Uhum. E se for algo mais de relação sintática, seria o LAN. Uma morfossintática, sim, se você vai pela estratégia do parsing, Uhum. do parsing morfossintático. Só Agora, que eu fiquei só que eu fiquei me perguntando, por exemplo, essa questão dos eletrodos. Assim, fez, é uma pena que a Maréia hoje não está aqui para falar, para ver se. Porque, assim, 26 eletrodos, eu não sei se eles concentram mais informação ou se eles perdem informação. Seria interessante ter alguém aqui com mais experiência de EG. E na distribuição, deixa eu ver aqui. Onde eu pego a distribuição?
os centrais, 1, 2, 3, 4, tem 5 eletrodos na região central. É. 2 na temporal, 3 na parietal, 1, 2, 3, 4, 5 também na occipital, e a maioria está na região pré-frontal e frontal. Eu não sei te dizer se quanto mais eletrodos. Eu acho que não faz sentido. Quanto mais eletrodos, menor seria a captação do sinal. Se perderia de alguma forma. Não sei se isso faz sentido, não. Mas eu também nunca vi um paper com 26 eletrodos. Não sei se é tão comum assim na literatura. Em relação à segunda pergunta, tá assim, podemos chamar de N400 ou mesmo tipo N400 efeitos com uma topografia tão atípica, ainda que com amplitude negativa na janela temporal do N400? Tem muito a ver com o que a gente está acabando de falar, né? Mas aí eu não tava falando só desse daí, não, tá? Eu tava falando do que ocorreu também na violação de papel temático. Porque você vê que, apesar de ter uma negatividade forte nos eletrodos posteriores, mais centrais, parece que a negatividade está bem concentrada, assim, parece que a fonte dela está mais frontal. E aí ela vai espalhando. Eu achei isso muito curioso. Porque normalmente, quando a gente olha para o componente, além da gente olhar a janela temporal, a gente olha também a topografia. Ainda que o N400 já tenha visto a discussão de N400 que vai por hemisfério. Eles chamam, né? Agora, assim, eu não sei te dizer na literatura o que é padrão em termos de distribuição topográfica Do N400 é mais do central. N400. Aí, se foi uma forçação de barra, né, de chamar de N400, já que essa topografia está mais atípica, seria um argumento a mais para chamar de negatividade anterior, né? Do que de Sim. N400. E aí, a terceira pergunta, que está falando que para violação morfossintática, os participantes que identificaram melhor os erros foram os que... os participantes reportaram melhor os erros, as violações morfossintáticas, quando a violação aparecia alinhada à direita do que quando ela aparecia alinhada à esquerda. Então, o que significa que foi mais fácil para os participantes identificar o erro quando a palavra estava sendo processada, visualmente falando, processada pelo hemisfério esquerdo, já que o processamento da visão é contralateral. Aí a pergunta é: podemos interpretar desse resultado experimental, que é do experimento 2, né? Então, que a tendência, ou mesmo tendenciamento artificial ocasionado pela tarefa, outro ponto a ser discutido, ou seja, a gente pode interpretar desse resultado de que o hemisfério esquerdo teve mais facilidade em perceber a violação morfossintática, que o uso do hemisfério esquerdo realmente leva ao processamento morfossintático adequado, excluindo interpretações não funcionais de que não há parsing, ou de que ele não é essencial. Eu acho o seguinte, que o paper traz de conclusão é que os pesquisadores, né, concluem que o P600 é semântico, né, que é evocado pela violação da outra condição lá, da violação do papel temático, ele precisa da contribuição dos dois hemisférios. Mas já para a violação morfossintática, eles não fazem uma afirmação dessas, assim, né, de colaboração entre os hemisférios, mas também eu não percebi que eles tenham afirmado o oposto, de que não haveria parsing, por exemplo. Eu não sei quem fez essa pergunta, ou se mais alguém quer comentar também.
Fui eu quis explodir o mundo. Ah, mas é bom, assim. Mas Mas eu na acho que, verdade, assim, a gente não pode na verdade, afirmar o contrário, né? Sem não, dados, assim. não, eu fiquei me perguntando, outra coisa que eu fiquei me perguntando é assim, será que de fato existe um engajamento maior do hemisfério esquerdo? Ou será que de tanto a gente o experimento ter ficado fazendo focando para um dos hemisférios, para a informação visual, se isso a gente não gerou um efeito que na verdade é experimental, ao invés de ser mesmo um efeito de dominância hemisférica? Como assim? Porque foi equilibrado. A quantidade de vezes que a palavra crítica apareceu do lado esquerdo e do lado direito foi a mesma quantidade. Sim, mas aí O mesmo você. verbo apareceu em todas as condições e houve o experimento 1, né? Em que a apresentação de todas as palavras foi no centro. Sim, e não teve a diferença, né? Não. Não, então, justamente. Então, será que a gente está. Eu não estou falando. A minha questão é, mesmo levando em consideração que os dois ocorreram juntos, perdão, que os dois ocorreram em igual quantidade, Uhum. será que ficar forçando só a leitura só na esquerda, no campo visual só à esquerda ou só à direita, a gente foi condicionando o cérebro a manter informação naquele hemisfério, e aí você fazer com que ele se engajasse mais no processamento de um determinado estímulo? Como se fosse uma saciação de condição, mas eu acho que como o número de ocorrências desse campo visual lateralizado foi controlado, eu acho que não, Léo. Mas aí teve Que não diferença. acostumou. Teve Mas aí depois diferença, teve. mas não acostumou. Não, mas você tá. Não é acostumar. A questão não é acostumar a um lado. A questão é você acostumar a só processar em um determinado lado, porque estímulo no esquerdo, estímulo no esquerdo, estímulo no direito, estímulo no direito. Mas houve um equilíbrio nisso. Não foi tudo do lado esquerdo e depois tudo do lado direito, entende? Mesmo assim, o experimento não misturou lado esquerdo, lado direito e lado do meio, por exemplo. Não, foi experimento 1, só palavra no centro, e experimento 2, palavras críticas, no canto esquerdo e no canto direito, com as outras palavras no centro. E aí, eu vou para a quarta pergunta, mas qualquer coisa a gente volta nesse ponto. A diferença de tempo de resposta entre monitores é tão significativa a ponto de usar um monitor CLT? É isso? Isso. Monitor antigo, televisão de tudo. Por que usar um monitor CLT? Eu não entendi a pergunta. Foi você, Bernardo? Foi. É porque no experimento eles relatam que eles usaram um monitor desse tipo. Aí eu fiquei perguntando se é tão significativo assim a ponto de ter que usar esse monitor. Não sei te responder. E é um paper desse ano, né? Não é um Será paper que não é antigo. o que eles têm no laboratório? E às vezes pode ser sim, é o que tem para hoje, um É, monitorzinho mais né? antigo. Uhum. Eu chutaria O isso, que que é só eu... porque é o que eles têm. Porque senão, Não. Bernardo, eu acho que eles justificariam a escolha. Tipo assim, ó, nós usamos intencionalmente por conta de X, Y, Z. Mas acho que eles só Uhum. descreveram o que tem. O Entendi. Augusto está falando que realmente em hospitais a gente vê esse mesmo tipo de monitor, né, para fazer monitoramento de batidas, entre outras coisas. Uhum. Tem o que eu sei é que, por exemplo, tem um jogo, né? O Smash Bros. Melee. Eu sei que o pessoal que joga isso profissionalmente, o pessoal usa essas televisões antigas porque tem menos lag. Aí eu fiquei perguntando se teria alguma relação. Mas pelo que o Wellington falou, faz sentido. O experimento ele foi, né, na Universidade de Illinois, pelo Departamento de Psicologia da universidade e pelo Instituto de Ciências Avançadas e Tecnologia. Ah, detalhe, eles comentam que está isolado eletricamente, tá? Então ele não interferiria no EEG.
Gente, eu acho que é isso. Não sei, assim, se vocês gostaram de ler o paper, se não gostaram, se... Enfim. Esther, Oi. tem só uma pergunta que não tem muito a ver com o texto, porque eu ainda não terminei de ler. Mas o que eu queria saber de você é como você acha que esse estudo pode contribuir para o nosso estudo de canhotos? O que que você acha que é a a grande contribuição dele? De que maneira ele pode ajudar a gente a pensar o nosso estudo? Então, no nosso estudo de canhotos, a gente traz a condição espacial, né? Eu vou até compartilhar aqui de novo, que eu acho que vai ficar mais fácil de responder. Peraí. Olha, esse estudo é o tipo de estudo que, se eu já tivesse feito um estudo GG, eu ia começar a entrar em pânico, porque mostrou umas respostas de P600 muito diferentes por uma coisa que nem a mão do participante. Eu nunca tinha nem pensado em perguntar isso daí. Ó, se a gente for pensar em termos de lateralidade, né? A gente tem aqui para o nosso, ó, preferências motoras lateralizadas estão do lado esquerdo. Relações espaciais qualitativas também. A prosódia está do lado direito. Tô tentando fazer um link, Isa. Talvez se eu for aqui nas conclusões. É que eu acho que no nosso experimento a gente não trouxe informação sintática, né? Nas condições Pois é. que, entendeu? Então, eu acho que assim, para eles esse paper ser útil para o nosso experimento, a gente teria que trazer uma condição a mais, que seria de violação morfossintática. O que eu estava pensando? Ou de papel temático. Que E eu acho que a morfossintática ela está mais estabelecida na literatura, né? literatura. Uma coisa que eu estava pensando, né, que pelo Lente, por outros autores, até por discussões aqui, a gente já estava assumindo que não tinha relação relevante entre lateralidade linguística, digamos assim, né, hemisfério esquerdo como hemisfério dominante para a linguagem, e lateralidade motora, que é o cara ser canhoto ou destro. A gente estava assumindo que não tinha relação uma coisa com a outra, né? Que assim, tanto faz se você é canhoto ou destro, você vai processar a linguagem com o hemisfério esquerdo e é uma parcela muito pequena que vai ter linguagem bilateral e não sei o que. A gente assumiu isso como dado. E aí o que esse paper me chamou a atenção foi pela quantidade de estudos que vem esmiuçando um pouco mais isso, vem trazendo mais camadas para esse assunto, né? Não é tão estabelecido exatamente dessa forma, né? É porque Claro. para o M400 houve diferença entre Pois os é, dois. pois é. Aí isso me fez pensar, eu falei, caramba, gente, será que então, quando a gente pensa em tarefa linguística, a gente deveria pensar numa tarefa linguística que talvez tivesse um viés mais prosódico e a outra que tivesse um viés mais sintático, para ver se, usando diferentes tipos de tarefas linguísticas, com diferentes participantes, canhotos e destros, a gente veria algum tipo de relação, teria algum tipo de... É porque a prosódia ela é mais dominada pelo lado direito, né? Isso. E a sintaxe pelo lado esquerdo. Então, Isso. assim, é algo a se pensar, né? Eu não sei se... Talvez a gente tenha que pesquisar mais para ver o que outros estudos trazem a respeito. Mas esse realmente trouxe um dado, assim, novo, né? Colocou em xeque, né, um conhecimento que a gente já estava dando como dado, né? E também pensei sobre a questão espacial, de repente vale a pena a gente trabalhar com dois tipos, de repente duas camadas de
de conhecimento espacial, que seria aquela que foi identificada mais no hemisfério direito, que eu esqueci, que estava aí Eu acho que é naquela, o naquela figura. quantitativo, peraí, deixa eu ver aqui. E uma outra que estava mais para o hemisfério direito, quer dizer, será que essas habilidades também podem se mostrar processadas de forma diferente a depender do indivíduo, né? Se for um indivíduo destro, um indivíduo canhoto, será O que isso também tem relação? o hemisfério esquerdo, ele domina as relações quantitativas. Quantitativas, né? E o direito às qualitativas. É isso? Não, o Não, é o esquerdo, contrário. relações espaciais qualitativas, e o direito às relações espaciais quantitativas. Pois é. E aí, com base nessa ideia de um hemisfério dominante para o canhoto e um outro hemisfério dominante para o destro, a gente poderia testar essas duas coisas, tanto com linguagem quanto com conhecimento espacial, e ver se tem relação, de que maneira a gente pode olhar para essas coisas, sabe? Acho que esse paper me abriu bastante a cabeça, embora eu não tenha lido ele todo, só essa parte de discussão teórica, eu falei, caramba, As quanta nossas coisa a gente não condições, sabe ainda, né? as condições. É porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o meu projeto com a Isa, um projeto menor que a gente tem, é de rodar um experimento com canhotos. Porque todos os experimentos em linguagem, pelo menos, são rodados com destros. Já que existe, assim, existem subtipos de canhotos, né? Mas o que até agora a gente tinha visto da literatura é que a parcela de canhoto que processa a linguagem do lado direito é uma parcela insignificante. Aí esse paper trouxe dados para a gente, é um paper que Novos, né? trouxe dados novos, mesmo sendo só com participantes destros, mas houve diferença entre os grupos para assim, eram destros, mas um dos grupos eram destros com parentes que escreviam com a mão esquerda. Isso. E aí a gente está discutindo aqui novas ideias para acrescentar nas condições desse nosso outro projeto. Mas talvez realmente considerar os dois tipos de relação espacial, que é o qualitativo e quantitativo. Aí eu nunca sei qual que é o qualitativo e o quantitativo, mas eu sei que um é assim, vamos supor, a gente pega, e eu não sei se é o mesmo tipo de relação espacial, mas o que a gente estava pensando no nosso projeto, Isa, que era tipo, pega um frasco e um balde de água, 3 frascos e um balde de água. Aí pergunta para a pessoa, qual desses frascos você acha que esse balde de água consegue preencher? Tipo, preencher Isso. sem transbordar ou sem faltar para ir até o topo. Tipo, preencher exatamente. Isso. E existe um tipo de relação espacial. Então, esse tipo que eu expliquei agora, eu não sei, eu acho que é a quantitativa. Eu Aí também acho que é quantitativa. E aí tem o outro tipo, que eu acho que é a qualitativa, é a de, assim, assim, eu tô de um lado da rua e tem um carro do outro lado. E aí eu vou perguntar, quantos metros você acha que tem entre mim e o carro? Esse será que seria, ou ainda se encaixa na quantitativa? Pois é, difícil. Agora, Eu tava pensando em alguma coisa tipo jogo de labirinto, sabe? ou tipo Google Maps, alguma coisa assim, Alguma coisa assim de de localização, que precisasse de uma localização mesmo. coordenada, Aham. uma coisa assim, que eu acho que tem mais jeito de qualitativo. É, Nossa, eu achei isso maravilhoso, tô querendo fazer isso agora. Achei que vai ser uma coisa muito legal testar e contrapor quanto dado interessante a gente vai ter, né? Então, e eu acho que talvez um tipo de controle, já que existem diferenças também entre hemisférios para as relações motoras, é de se a pessoa dirige ou não dirige, né? com certeza. Eu acho que é algo que vai precisar ser Com controlado. certeza, a gente vai precisar fazer um questionário bem afinado, saber dos pais, né, se são canhotos ou destros, né, por conta
de questões de hereditariedade. Então, certamente, a gente vai ter que fazer bem, bem afinadinho, mas, poxa, esse paper foi bem interessante por causa disso, né? Porque trouxe uma perspectiva, assim, olha, essa questão não está exatamente resolvida, ainda falta mais estudos para jogar à luz. Achei bem interessante. Bom, acho que é isso. Se alguém tem mais algum comentário, pergunta, senão a gente para de gravar e encerra aqui.